Antiga Aliança. Desde Moisés, o primeiro autor bíblico, até Esdras, possivelmente o último escritor velho-testamentário, as diversas histórias e narrativas bíblicas apresentadas nos escritos da Antiga Aliança foram se agrupando, abrangendo um período de aproximadamente 1000 anos, desenvolvendo-se pelo aumento de um livro sagrado após o outro, dessa forma completando 39 livros. É importante lembrar que o número de livros nas Escrituras dos judeus eram consideravelmente menor que no nosso Antigo Testamento, geralmente 24 para 39. Considerava-se como um só cada grupo de 2. Os 2 de Samuel, os 2 dos reis, os 2 das crônicas, Esdras, Neemias e os 12 profetas menores. É importante lembrar que os judeus não chamam estes escritos de o Antigo Testamento, porque assim dariam a entender que aceitam o Novo Testamento. Os judeus dividiram o Antigo Testamento em 3 classes. A lei, formada pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. os profetas, Formado pelos livros de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. o agiógrafo, Formado pelos livros de Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras e Neemias. Grande parte dos teólogos cristãos aceitam o Antigo Testamento dividido em 4 classes. Faz-se a divisão segundo o assunto principal, desta maneira: a lei, formada pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros recebem o nome em hebraico de Torá. Históricos, formado pelos livros de Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Esse grupo de livros recebe o nome em hebraico de Ebrim. Poesias, formado pelos livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esse conjunto de livros recebe o nome em hebraico de Ketubim. Profecias, formado pelos livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias,
Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esta divisão desses 17 livros é feita pelos tradutores gregos, os 70. Sobre os autores da Antiga Aliança. Os autores desses documentos foram reis e profetas, príncipes, poetas, filósofos, estadistas e outros. Porém, não resta a menor dúvida que houve uma única mente gerindo as demais outras: a mente de Deus. É preciso apenas honestidade por parte de quem examina esses escritos para reconhecer que homens tão diferentes e tão distantes uns dos outros no aspecto de lugar, posição social e formação puderam escrever algo tão homogêneo como são estes escritos e reconhecer que toda a Bíblia é fruto de um só autor. O Senhor Deus atuou com a sua graça sobre os seus sentidos, fazendo-os ver e ouvir o que lhes queria comunicar. Os argumentos a favor deste fato estão revelados em cada nova etapa deste estudo. Diante de tudo o que foi exposto até aqui, concluímos então que o homem é somente o autor secundário destes escritos e que a primazia é de competência divina. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O conjunto das Escrituras Sagradas formam, então, um livro de fé, pois tanto os seus autores humanos, bem como os seus leitores, são homens que demonstram possuir vivas convicções no que tange à existência de um Deus pessoal e imutável, que tem procurado se achegar às suas criaturas e se relacionar com elas. Curiosidades. A escrita hebraica. No tempo em que os hebreus se estabeleceram em Canaã, após o êxodo do Egito, começaram a desenvolver seu próprio sistema de escrita, o hebraico. Durante o tempo em que os filhos de Abraão mantinham suas histórias somente em memória, as antigas formas escritas estavam em desenvolvimento. Na Mesopotâmia, as escritas cuneiforme e no Egito, os hieróglifos. As escritas cuneiforme. Esse tipo de escrita surgiu cerca de 3.200 a.C., na região onde Abraão recebeu seu chamado, hoje o atual Iraque.
A escrita cuneiforme é uma forma de escrita em que os conhecidos símbolos representados como sinais eram gravados através de cortes em tábuas de argila umidificadas, as quais eram depois expostas ao sol ou colocadas ao forno. Curiosidades. As escritas hieroglífica. Esse tipo de escrita surgiu no Egito aproximadamente no mesmo período do desenvolvimento da escrita cuneiforme, ou seja, cerca de 3200 a.C. A escrita hieroglífica era representada por sinais e símbolos significativos, os quais traduziam sentido para o contexto da época. Os estudiosos têm numerado mais de 690 hieróglifos egípcios diferentes, usados no tempo em que se deu a história veterotestamentária. Curiosidades. A escrita hebraica. O alfabeto hebraico consiste em 22 letras e todas elas são consoantes. A escrita hebraica é descendente direta da escrita fenícia e, juntamente com o aramaico, forma o grupo de línguas conhecido como Semítico Ocidental.